Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou Adolfo Clair e sim, a escola não é o paraíso, tá? Então, eu vou gravar um vídeo, eu vou explicar exatamente sobre isso. E então peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos se possível. Dá essa força para a gente continuar crescendo, falando sobre estudos, falando sobre vida escolar, falando sobre tudo. Para quem chega aqui a primeira vez, sou professor de língua portuguesa no estado, tenho formação em história, estou cursando jornalismo e bronca, vamos lá. Gente, escola não é o paraíso. Isso todo mundo sabe. Eu vejo o nego falando, mas porque o sistema escolar está atrasado, porque é ultrapassado, porque não sei o quê. Sim, se fosse por mim, mais da metade das pessoas que pisam o pé numa escola como estudantes não pisariam o pé na escola como estudantes. Estariam trabalhando no mercado, estariam trabalhando cavando um buraco na construção civil, ou estariam em casa assistindo desenho, fazendo qualquer coisa, mas não pisariam o pé na escola, se dependesse de mim. E isso melhoraria o ritmo escolar em pelo menos 500%. Por quê? Só entraria na escola quem realmente de fato está interessado. Mas como o ensino é obrigatório no Brasil, veja, os demagogos lá em cima, eles dizem que a educação para todos, isso é uma idiotice, já que eles obrigam aquele jovem que não tem habilidade nenhuma com o estudo, que não quer estudar, eles obrigam essa pessoa a estar dentro da sala de aula, e aí ele sai da escola sem saber ler, sem saber escrever, sendo um analfabeto funcional, né, mas sai com um diploma porque os jovens que a evasão escolar diminuiu é muito bom para político, para demagogo, ok. Mas entenda o seguinte, você, eu, todo mundo foi obrigado a passar pela escola. Então a escola ela é obrigatória e nós temos que passar por ela. Né? No meu caso eu já passei, agora eu entro na sala de aula como professor, né? Eu entro do lado de lá, não é do lado que tem muita diferença. Mas entenda o seguinte, você que está estudando, ou você que já estudou, você que sei lá, tem que entender que a escola não é o paraíso e que você tem que passar por ela. Agora a questão é, como é que você vai passar pela escola? Alguns vão aproveitar mais, outros vão aproveitar menos. E tá tudo certo. Tem gente que vai sair da escola e para ele vai ser um alívio. Vai ser um alívio. Para mim foi um alívio sair da escola. Para mim foi um alívio. Né? Porque eu passei boa parte do meu tempo depois trabalhando na construção civil, cavando buraco, né? E depois, com 20 anos de idade, eu voltei a estudar e aí comecei a fazer faculdades e faculdades até conseguir voltar de novo para a escola, não como aluno, mas como professor. Então, acontece o seguinte, mesmo aqueles que vão precisar do diploma de ensino médio para fazer uma faculdade, vão precisar do diploma de ensino médio para fazer um curso técnico, você tem que passar pela escola, você tem que lidar com gente idiota, você tem que, né? Você tem que. Não tem como. Eu vou sair da escola. Tipo, cara, como irmãos meus fizeram. Tive um irmão que, pelo menos dois irmãos meus saíram da escola antes de terminar. Um deles teve que voltar e fazer. Para poder fazer o curso técnico dentro da empresa dele que ele trabalha. Atualmente, uma boa empresa. Então ele teve que voltar. Então você pode até sair da escola agora. Ele teve que voltar. Eu tenho um outro irmão que saiu da escola e não voltou até hoje. Não voltou até hoje. Mas ele é um cara que tem certas dificuldades. Tipo, por não ter um ensino médio, ele encontra certas dificuldades para arrumar certos empregos. Entendeu? Então, eu digo que dentro da minha experiência familiar com os 3 irmãos mais velhos que eu tenho, um terminou o ensino médio e se tornou mecânico, o outro não terminou o ensino médio na época, depois de 15 anos voltou para a escola, voltou para poder fazer o curso técnico dele. Inclusive, ele teve que fazer o seguinte, ele foi lá e terminou o ensino médio sem a esposa dele saber. Sem a esposa dele saber. E quando a esposa dele ficou sabendo, ele já estava terminando o ensino técnico. Porque
Um homem de verdade, ele sabe que ele precisa fazer as coisas, mas ele não precisa sair dizendo para todo mundo. Só os idiotas igual eu, tudo que vai fazer, sai falando para os outros. Né? Isso, meu irmão tem muito mais inteligente do que eu, é um controle emocional muito maior que o meu. Eu gosto de compartilhar tudo que eu faço, mas ele fez isso. Né? Pra nego não ficar dizendo, não vai terminar, pra que voltar a estudar? Não, ele simplesmente voltou. Né? E eu tenho um terceiro irmão que não terminou o ensino médio, não avançou nos estudos, né? E graças a Deus está trabalhando, está em São Paulo, graças a Deus, na capital. Então é assim, gente. E eu terminei o ensino médio, fui fazer faculdade, fui fazer as coisas. Eu digo para você, você querendo ou não, você vai ter que passar pela escola, você vai ter que lidar com gente burra, você vai ter que lidar com matéria que você não gosta. Por quê? Porque um maldito um demagogo lá em cima disse que a educação é para todos. Um maldito demagogo lá em cima disse que a educação é para todos. E aí construiu todo esse sistema escolar que ele precisa passar por uma profunda revisão, mas não é o sistema escolar, é a sociedade brasileira que precisa passar por uma profunda revisão. Só que a gente não pode mudar a sociedade como um todo se a gente não tiver apoio da mídia, se a gente não tiver apoio do contexto literário, do contexto musical. Não adianta nada eu lutar pela educação, o professor lutar pela educação, se você tem um monte de MC gerando música imbecilizante. Não tem como eu construir conhecimento, tentar pisar o pé todo dia na sala de aula, que é o que eu faço, para apresentar conteúdo para os alunos, sendo que o que passa na televisão é idolatria, a criminalidade e a bandidagem. Não adianta. Não adianta. Então, o problema, gente, não é só a escola. O problema é a nossa sociedade como um todo. E não é de agora. Não é de agora. Se a gente voltar 200 anos na nossa literatura, já tem relatos sobre isso. De desvalorização ao estudo. E o problema da nossa sociedade em si, sobre educação, ela vai desde a fundação do Brasil. Eu já comentei em vídeos anteriores, tem no artigo Resistência, um artigo meu, Ódio ao Estudo. Né? Então, eu vou deixar o link na descrição aqui. Então, é isso. Não adianta a gente colocar a culpa somente na escola, sendo que são vários fatores que complicam isso. São vários. Fala, Chico, deixa eu tirar esse espelhinho do C aí, rapaz. Né? Então são vários fatores. A questão é, se você está no momento de fase escolar, de vida escolar, não tem como você evitar. A melhor coisa que você faz é encarar o problema de frente. É chegar e terminar seus estudos para daqui, quando você tiver seus 18 anos, você poder respirar, começar a estudar de verdade e ir para a faculdade ou fazer o curso técnico que você necessita, porque senão vai atrapalhar toda a sua vida. Toda a sua vida. Igual homem. Homem completou 18 anos de idade, o que ele tem que fazer? Tem que ir lá se apresentar no exército. Por quê? Porque se ele não tiver a carteira de reservista, não abre conta em banco, não tira a carteira de moto, não faz faculdade, não faz nada. Não faz nada. Então você pode até não ir com 18, com 19, com 20, com 21, mas na hora que você tiver que tirar uma carta, você tem que voltar lá, né? Voltar lá, se apresentar, e aí os caras vão olhar pra você, por que você não veio com 18 anos? Entendeu? Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que fazer na hora certa. Nós temos que fazer na hora certa. Escola é uma delas. Mesmo que você não seja do estudo, mas você tem que fazer. E quer uma dica minha? Curte fazer, velho. Curte fazer. Aproveita os professores, né? Aproveita os professores, o conhecimento que eles têm para passar, a experiência que eles têm para passar, porque o professor ele não é teu inimigo, ele é teu amigo. Tá certo que o professor de língua portuguesa, ele não vai ser, ele não parece ser seu amigo. Parece que o professor de matemática, ele não parece ser seu amigo, apresentando aquele monte de coisa chata. Tá? Eu sei, a gente parece que não é seus amigos, mas a gente é. O professor, ele acredita em você. Então, às vezes, ele precisa te forçar, ou por causa do contexto escolar, ele precisa ser grosso, chato, cara amarrada, né? Então, o que eu posso falar para você é, aproveita a escola.
E dentro desse vídeo aqui, para finalizar, existem 3 formas de você passar dentro da escola. Tem o pior jeito, que é o aluno que bate de frente com todo mundo, que fica saindo da sala de aula, que é o que quer pagar de tranqueirão. Esse é o pior jeito para você passar dentro de uma escola. Cara, esse aqui, cara, só os idiotas fazem. O que eu vejo de gente idiota, qualquer coisinha, tá batendo de frente com as tia do... Qual que é o nome com as supervisoras, né? Com aquelas moças que fica, né? Cuidando que os alunos não fiquem para fora da sala de aula, fica cuidando do recreio, né? Que abre o portão. Né? Cara, a pior coisa que alguém pode fazer é ficar batendo de frente com esse pessoal. A pior coisa. Então, esse é o pior tipo de gente, que é o que mais sofre na escola. É o que mais sofre. Porque qualquer coisa que ele for fazer, tem alguém brigando com ele. Né? Qualquer coisinha tá tomando suspensão. O outro é você ser um bom aluno. Qual que é o problema de você ser um bom aluno? Olha, você ser um bom aluno é da hora, só que você sempre vai ser o que vai nas Olimpíadas, você sempre vai ser chamado pra tipo assim, para ter que ensinar os outros. Então você vai ter mais trabalho do que os outros alunos, simplesmente porque você é mais inteligente. Tem um velho ditado no Brasil que diz assim: burro bom, carga dobrada. É o exemplo do aluno estudioso. É o exemplo do aluno estudioso. Então, burro bom, carga dobrada. Se você gosta de estudar, como é o meu caso, como é o caso de quem se tornou professor, ou você naturalmente gosta de estudar e gosta de ajudar as pessoas, para você isso não vai ser problema. Mas para o cara que a natureza dele não é essa, mas que tem inteligência o suficiente, saiba disso. Burro bom, carga dobrada. Burro bom, carga dobrada. E eu vou gravar um vídeo sobre isso depois, tá? Agora, qual que é o melhor tipo de aluno? É aquele aluno invisível. Seja o aluno invisível. Como assim? É o cara que faz tudo que pedem e não abre a boca para nada. Cara, esse é o gênio. Por quê? Porque às vezes ele consegue, quando ele precisa, ele se junta com os caras inteligentes, com o burro bom, carga dobrada, ele se junta com os caras para tirar nota. Ele não sofre o que o idiota bagunceiro, né, o idiota revoltado, o idiota que quer se aparecer, ele não sofre o que esse cara sofre. E assim, mano, ele ainda come a merenda das tia, velho. Pô, a merenda das tia, cara. Você acredita que eu ia pra escola por causa da merenda das tia? O cara pode brigar com o professor, pode brigar com o diretor, com o coordenador, pode brigar com as tias do... Mas, mano, se o cara brigar com as tias da merenda, mano... Ah, não. Esse cara merece o inferno e prisão perpétua. Esse cara merece sofrer na parte mais quente do inferno. Sim, exatamente. Né? Então, você tem que passar pela escola, entenda isso. E você tem 3 formas de fazer isso. E a melhor forma é você ser o aluno neutro, o aluno que o professor não sabe o nome dele. Né? Porque os alunos bons a gente memoriza rapidinho, os alunos bagunceiros a gente memoriza rapidinho, mas aquele aluno neutro, mano, passa pela escola, termina a vida dele e tá tudo certo. E tá tudo certo. Entendeu? Então, o que eu tô dizendo aqui pode não ser muito politicamente correto para quem assistir, para quem está nos tempos de escola. Mas se você fugir da escola, você vai ter que voltar para ela. Não adianta. Não adianta. Ela tem todos os defeitos, ela tem todas as falhas. A gente poderia, como sociedade, teríamos que amadurecer como sociedade para que as coisas andem, né? Teríamos que amadurecer como sociedade, mas essa é a realidade. Então, é encarar a escola, encarar o problema de frente, passar, que não é difícil. Eu juro, quando eu vejo alguém que diz que reprovou de ano, eu olho e falo, mano, como é que é? Você fez curso para reprovar de ano na escola? Não, não é possível. Seja sincero, não é possível que alguém reprove de ano por nota. Porque se você sentar na sala de aula, entregar o que um professor pediu de maneira mínima, você vai tirar sua nota. Então o cara conseguir tirar nota baixa na rede escolar, municipal ou estadual, meu amigo,
Se tinha uma coisa que era fácil, é tirar nota. É fácil, é tirar nota. Entende? Então, é isso. Um abraço, tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.